The Boys voltou com tudo na Amazon e hoje eu inicio o primeiro vídeo das nossas análises semanais de The Boys, esse projeto muito especial que eu vou fazer aqui com vocês. Então, todos os sábados, 1 da tarde, a gente vai ter vídeos de The Boys aqui no canal. E eu tô muito feliz em compartilhar pra vocês, porque a Amazon me concedeu acesso a toda a segunda temporada de The Boys, então eu vou assistir os episódios, gravar provavelmente todos os vídeos até o final de agosto e programar eles pra sair a cada sábado aí, 1 da tarde. Então não percam nossas análises, hein? E aí pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o episódio 1, 2 e 3 da segunda temporada de The Boys que saíram juntos na Amazon. Eu vou colocar a minutagem aí desses episódios lá na descrição, então se vocês quiserem saber sobre cada um deles vai estar lá a minutagem. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que é muito importante, também não se esquece de deixar o seu like, os botões é um do lado do outro, então é muito fácil, muito rápido. E o que é mais importante de tudo nesses vídeos de análise semanal é você comentar lá embaixo. Se a gente estiver aqui na estreia ao vivo, fecha a caixinha da estreia por 1 minuto, desce lá nos comentários do vídeo e coloca: putz, adorei o episódio, nossa que da hora, gostei muito do vídeo, coloca sua teoria também pro próximo episódio, coloca tudo lá porque isso me ajuda demais a engajar o vídeo e mais pessoas conhecerem a série e também conhecerem os meus vídeos e meu canal. Então, por favor, se vocês gostarem do meu conteúdo, façam isso por mim porque ajuda demais. Essa segunda temporada já começa ali mostrando uma reunião acontecendo e nessa reunião a gente vê ali o secretário de defesa Robert Singer conversando com o Stan Edgar, que é o dono da Vogue. E o nosso Robert Singer é nada mais nada menos que o Bob Singer de Supernatural. Eric Kripke, seu danado, você adora uma referência. Nessa reunião a gente vê um pouco mais sobre o novo posicionamento do Seven e daí a gente vê o nosso quietão e ao mesmo tempo assustador Black Noir matando alguns terroristas em outro país. Da forma mais sangrenta possível, ele arranca cabeças, mata ali os terroristas, esfaqueia e até mesmo leva uma das cabeças ali na frente de uma criancinha que fica meio que, meu Deus, o que tá acontecendo? E o mais engraçado é que mesmo a cena sendo sangrenta, o Black Noir, ele faz a gente meio que não achar a cena tão pesada, porque eu acho ele engraçado. Só por ele ser quietão, ele já é engraçado. Depois disso a gente vai pra uma cena ali do enterro do Translúcido, que morreu meio que implodido na temporada anterior. Que descansa em paz o Translúcido. O Homelander, então, como gosta de aparecer, e a gente já sabe disso, faz um discurso todo emocional pro Translúcido, fala um pouquinho sobre ele, blá blá blá, dá aquela meio que enrolada, chama a Starlight e a nossa maravilhosa Starlight, que é o brilho dessa série, começa a cantar uma música original ali pra ele. A música depois vira um hit e fica na cabeça, hein? Confesso que a Amazon deveria fazer um CD e colocar essa música. Esse mesmo memorial aí do Translúcido tá sendo transmitido ali nacionalmente na TV e o Profundo acaba vendo esse memorial sendo transmitido e ele tá muito forever alone depois da última temporada que ele foi expulso do Seven. E ele fica meio puto vendo tudo aquilo e vai fazer merda, né? Porque profundo e merda sempre estão na mesma frase. Ficou estranho, né? Mas é isso aí. Essa solidão então que ele tá sentindo faz ele ir até um parque de diversão, ele acaba se exaltando nesse parque ali onde tem muitas crianças e ele acaba sendo preso depois desse piti que ele dá no parque. Mas logo em seguida ele acaba sendo solto pelo arqueiro, né, que vai buscar ele lá na prisão e o arqueiro acolhe ele na casa dele. Então nesse momento o Profundo pelo menos se sente um pouco acolhido. Depois disso a gente passa por uma cena onde a gente vê onde os The Boys estão ultimamente nessa temporada. A gente tem uma perspectiva ali, o que cada um tá fazendo, e o que mais me impressionou nessa cena não foi nem saber um pouco sobre os outros The Boys, foi saber um pouco mais sobre a Kimiko e ver que ela tá ali meio que treinando no caderno de caligrafia. Eu fiquei, nossa, caderno de caligrafia ainda existe? Depois disso então a gente corta pra uma cena onde a gente vê o Seth Rogen homenageando o Translúcido, né? Eles já tinham feito um filme juntos. E tem uma coisa que eu amo muito em The Boys, é a forma que eles colocam as propagandas de uma forma exagerada durante a série. Então a gente vê muitas propagandas de vários dos Seven ali. Logo nesse primeiro episódio tem uma gigantesca da Starlight. Aquela transmissão na TV já era uma propaganda, né? Então assim, é muita coisa acontecendo e os Seven estão na mídia, nas redes sociais, estão em todo lugar.
e é incrível como essa série retrata isso. E um fato interessante sobre tudo isso é que a série é produzida pela Sony, e a Sony tem ali uma mania de colocar sempre os produtos dela nos filmes que ela produz. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de O Espetacular Homem-Aranha. Se vocês assistirem esse filme sem mesmo prestar atenção, vocês vão pegar ali umas 10 coisas da Sony aparecendo. Tem celular da Sony, TV da Sony, máquina de lavar da Sony, geladeira da Sony. Gente, é incrível, é tudo da Sony, parece que eles vivem num mundo que só existe coisa da Sony. É até um pouco surreal, mas ainda bem que aqui em The Boys eles não fizeram isso. Eles usam essas propagandas fictícias do Seven pra mostrar às vezes quão exagerado pode ser as divulgações. Em seguida disso a gente vê uma cena dos The Boys assistindo a TV e vendo um daqueles programas que recriam casos reais. Então eles veem um programa onde tá recriando o caso da morte ali da Madeleine Stillwell, que foi morta pelo Homelander na primeira temporada. Só que todo mundo acha que foi o Butler que matou ela. Então os The Boys estão sendo caçados por causa dessa morte e eles ficam meio putos vendo toda a retratação ali na TV, divulgando a cara deles como se fossem realmente os vilões da história, mas na verdade era o Homelander. E falando no nosso assustador Homelander, a gente vai pra Vogue, onde a gente vê o Homelander entrando na sala antiga da Madeleine Stillwell, encontrando uma garrafinha de leite e dando umas linguadas no leite dela. Ficou estranho de novo essa frase, mas vocês entenderam. E essas cenas aí que ele faz isso e toma leite são as cenas mais estranhas dessa série, mas pelo amor de Deus, eu adoro essas cenas. É estranho, mas parece que deixa ele mais do mal. Tomar leite não é uma coisa do mal, mas quando o Homelander toma, vira uma coisa do mal. Então ainda nessa mesma cena a gente vê a Ashley, que é assistente do Seven e assistente também do Homelander, chamando ele pra conhecer um novo integrante pro Seven que ela encontrou, que é um garoto cego ali, que ele tem várias habilidades, ele consegue ter uma super audição. Então ela leva o Homelander pra conhecer esse garoto, e o Homelander, da forma mais crua e fria possível, pega as duas mãos assim e dá um tapão assim no garoto, que o garoto fica surdo e começa a sangrar. E foi uma cena assim muito... Meu Deus, esse cara precisa ser parado. Eu adoro e odeio o Homelander. Sempre quando ele aparece e faz uma coisa dessa, eu ainda gosto, porque ele é um vilão, eu tenho um fraco por vilões, mas eu odeio ele. Agora sobre o Hugh e a Starlight, eles acabam se encontrando nesse episódio, mas eles não podem ser vistos ali juntos, então eles se encontram disfarçados dentro de um trem e conversam um pouco melhor sobre o plano que eles têm, né, junto com os The Boys, para destruir a Vogue. E esse plano inclui em chantagear um dos cientistas lá do laboratório da Vogue, chamado Geekko. Esse plano consiste em Starlight seguir ele e conseguir ali provas de que ele vende as partes do corpo dele, que tem no caso o composto V, e na cena que ela tá gravando ali, conseguindo a prova dela, ele corta o braço e corta o pinto. E daí eu fiquei, meu Deus, que merda é essa? Então a gente vê que ele se regenera quando ele corta a parte do corpo. Então pra ele, ó, é nada isso. A Starlight então acaba se encontrando algum tempo depois com aquele cara e ameaça divulgar esse vídeo dele se ele não ajuda ela a conseguir o composto V, já que ele trabalha pra Vogue. E ele, claro que super aceita, ajuda ela, né? Porque aquele vídeo que ela gravou era a coisa mais sadomasoquista, até mesmo ela disse, né? Era uma coisa muito assim, uau. Já o Profundo acorda na casa daquele tal arqueiro que eu falei pra vocês, e ele também tem a surpresa, porque tem uma quase terapeuta lá com ele que chama Carol, e ela dá vários conselhos também pra ele se encontrar novamente, já que ele tá perdido e tá com uma instabilidade emocional. Depois disso a gente vê a Ashley fazendo uma entrevista com o público pra saber o que a Vogue pode usar no comercial novo que eles estão fazendo pro Seven, e mais tarde o pessoal ali do Seven, mais especificamente o Homelander e a Maeve, gravam esse comercial, e no meio desse comercial, do nada, quem aparece? A nossa tempestade, a nossa magnitude furacão Stormfront. Meu Deus, ela chega ali chegando já assim, fazendo uma live no Insta. Olha aqui onde eu tô. E é engraçado, porque é a coisa mais blogueirinha, mas ela não tem cara de blogueirinha. E como já era de se esperar, o Homelander fica puto com essa ação dela de aparecer ali chegando com uma gravação. Ele nem pode dar piti, porque ela tá gravando pra um monte de gente assistindo na live. Então ele fica tipo... E ela já chega assim, ó, sou a nova integrante aqui do Seven, queria me apresentar. Ela até manda uma benção pro Translúcido, ela faz tipo,
Descansa em paz, translúcido. E eu confesso que a princípio eu gostei dela, principalmente porque ela foi afrontosa com o Homelander. Depois disso aconteceu, o Homelander vai até o Stan Edgar tentar tirar satisfação com ele sobre por que colocar essa nova integrante. E o Stan Edgar, como sempre, vocês vão ver durante esses episódios aí, cagando pro Homelander. O episódio acaba mostrando os The Boys encontrando uma possível fonte que vai ajudar eles a destruir a Vogue. Essa fonte começa a falar pra eles algumas coisas e do nada, mas do nada mesmo, a cabeça dessa pessoa explode. E o episódio acaba com o Butler entrando na sede dos The Boys porque ele tava desaparecido. Depois disso, o episódio 2 começa mostrando lá onde o Butler acorda depois do final da primeira temporada e ele relembrando um pouquinho sobre o que aconteceu na temporada anterior, sobre a Becca ser estuprada pelo Homelander, ele ter um filho e ela também tá viva, ele não sabia disso. E aí depois de toda essa introdução, ele vai pro esconderijo dos The Boys, que foi o que a gente viu no episódio anterior. E falando do esconderijo, a Kimiko tá lá escrevendo no caderno de caligrafia que eu falei no episódio anterior pra vocês, e ela mostra a palavra garoto pro French, ela fica apontando pra palavra garoto que ela escreveu, e ele não entendendo nada do que ela tá falando. E aí a gente vai descobrir que na verdade ela tava se referenciando ao irmão dela que ela quer encontrar. E eu gostei muito também que nesse episódio eles usaram as meninas ali do Seven para promover a chegada da Stormfront. Então a gente vê todo o background sobre a Starlight ser usada pela VOT para promover ali a empresa como uma empresa boa que apoia as mulheres. E desde a primeira temporada a série bate nessa tecla sobre às vezes a mídia ser um pouco tóxica demais, ser um pouco ali invasiva na vida das pessoas. A gente vê que a chegada da Stormfront se tornou um evento pra VOT, então assim, a empresa então usou o que ela podia em cima dessas três heroínas, tudo pra tirar proveito pra si mesma, pra promover a imagem ali do Seven. Mas meio que a Maeve não participou muito dessa palhaçada porque ela recebeu uma ligação e teve que correr pra ir em outro lugar, então ela meio que escapou de tudo isso. Enquanto isso, ficou lá a Stormfront e a Starlight pra fazer um monte de junket, né, que é o termo que usa quando você vai fazer uma entrevista com um jornalista, e os jornalistas foram muito invasivos, perguntaram várias vezes pra Starlight sobre o relacionamento dela, que não é uma coisa pertinente a ser perguntada. Então a gente tem muito isso na vida real. Eu acho que foi até uma crítica social muito boa para os jornalistas, foi aquela alfinetadinha que tava precisando. E no meio dessa entrevista quem aparece? O A-Train surge do nada, ele voltou ali, saiu do coma, que ele tava no coma no episódio anterior ainda, e aí ele aparece e a Starlight fica... Nossa, A-Train, você tá bem? Você lembra de alguma coisa? Porque meio que o A-Train sabe dela e do Hugh, né? Então a Starlight estava muito preocupada. Passamos pro enredo então da Queen Maeve, que foi visitar uma pessoa ali inesperada, porque quando ela chega no hospital pra visitar essa pessoa na verdade era a namorada secreta dela que tava com apendicite. E ela esconde essa namorada por causa do Homelander, né? A gente sabe que o Homelander não é uma boa pessoa e se ele descobrir dessa namorada ele vai ferrar com a vida da Maeve, então faz até sentido ela esconder, né? A moça que teve a cabeça explodida lá no episódio passado também entra em cena aqui de volta, só que a gente meio que vê o enterro dela, nada mais que isso. E em outra cena a gente vê o Butler falando com a Grace, né? Ele conta um pouquinho pra ela sobre o que aconteceu, posiciona um pouquinho ela, né? Porque ela é da CIA e ela ajuda os The Boys. E eu acho que esse foi um dos episódios que mais fizeram o Profundo ser engraçado, porque a gente sabe que ele desde o episódio passado tá tendo uma crise de identidade e agora meio que ele tá morando na casa do arqueiro e ele também tá tendo quase que umas consultas com a Carol, que não gosta de ser chamada de terapeuta, mas é exatamente o que ela faz uma terapia, né? E ela identifica que o Profundo tá tendo uma crise de identidade e pra ajudar ele, ela e o arqueiro meio que fazem um chazinho ali, aquele chazinho que vai deixar você meio na altura, e ele toma esse chazinho e a gente tem uma das melhores cenas desse episódio, que no caso é a cena que ele conversa com as guelras dele, que é uma coisa que ele não gosta no corpo dele e ele sempre tem negação quando o assunto é as guelras. Então meio que esse chazinho abre a mente dele pra ele ver as guelras falando. E no fundo dessa cena começa a tocar aquela música Iris, e aí eu fiquei, meu Deus, essa cena tá ficando mais perfeita. Quando eu achei que a cena não poderia ficar melhor, as guelras dele começam a falar e tem até o momento que as guelras começam a cantar You are so beautiful to me. O Profundo então entra num dilema se as guerras dele são boas ou não, se ele gosta delas ou não, e as guerras super sensatas ali dão posicionamento. O Profundo acaba aceitando
dando então essas guelras dele. E a gente tem um momento que é muito fofinho, que a guelra dele podia abraçar ele e ele abraçar a guelra, só que é um pouco impossível. Voltamos então pra Vogt agora, onde a gente vê o Gikko, aquele cara do episódio passado que a Starlight meio que chantageou, levando pra ela um frasco do composto V que ela tanto queria. E nesse momento, quase que o A-Train pegou a Starlight escondendo esse tal frasco, mas aí ela conseguiu colocar nas coisas da Stormfront e mais tarde ela pega das coisas da Stormfront. Então depois do dia super cansativo que ela teve ali de um monte de entrevistas, ela sobe pro quarto dela, meio que tira o composto V. E o A-Train aparece, pega ela mandando uma mensagem pro Hyugi e com o composto V ali na mão. Então, e pra se esquivar do A-Train, o que ela faz? Conta que ela sabe que ele matou a namorada dele e que ele pode se ferrar se todo mundo souber disso, e ela vai contar se ele contar sobre o composto V. Então a gente tem aquela típica chantagem entre os dois. O A-Train acaba concordando em não fazer nada, deixa ela com o composto V e vida que segue. Já o Homelander nesse episódio vai visitar o Ryan, que é o filho dele. Ele dá um celular ali pro Ryan. Ele também mexe nas coisas da Becca, né, que ela não tá lá na casa dele. A Becca vê isso acontecer e ele não fica muito feliz com isso. Mas o tempo passa, o Homelander vai embora e também temos um enredo aí concluído. E o episódio acaba com o enredo dos The Boys encontrando o Kenji, que é o irmão da Kimiko. Lembra que eu falei pra vocês que a Kimiko tava fazendo um caderno de caligrafia e no começo desse episódio tava apontando pra palavra menino? Então, na verdade, ela queria encontrar o irmão dela e no meio do episódio, os The Boys começaram a meio que procurar esse irmão e encontraram ele numa loja de fantasias. Eles até iam tentar convencer ele pra vir junto ali pacificamente, mas o Butler aparece, aponta uma arma pra ele, tenta atirar nele e o Hyugi aparece e interrompe o Butler bem nessa hora. Então o Kenji fica putaço, usa os poderes dele, joga os The Boys longe, joga várias coisas em cima deles. Foi muito foda essa cena, fazia tempo que eu não vi uma cena tão boa e esse episódio proporcionou isso. E depois dessa cena, a Kimiko e o Kenji fogem juntos. A gente até tem no meio disso uma cena irmãos ali, onde os dois sentam, param e conversam, mas foi uma cena ali que acabou um pouco rápido demais, porque logo em seguida os dois discutem e tem uma briga que acaba fazendo um jogar o outro longe e a Kimiko neutraliza o Kenji, e então os The Boys reaparecem e levam o Kenji pro lugar seguro e o episódio acaba nesse ponto. Enquanto isso, o episódio 3 começa com os The Boys dentro de um barco e eles estavam ali escondendo o Kenji. E aí o Butler liga pra Grace e atualiza ela sobre a situação e o Hyugi aparece e dá um soco no Butler por causa daquela burrada que ele fez e os dois começam a brigar. Foi uma cena interessante, porque a gente não vê muito o Hyugi se descontrolar e esse daí foi um momento que ele realmente já tava por aqui com o Butler. E dentro desse mesmo barco a gente vê que o Kenji tá meio que amarrado a correntes com silver tape na mão, mas mesmo assim a Kimiko vai lá e dá apoio pra ele, falando que ela vai estar do lado dele. Eu adoro essas cenas irmãos, eu acho que é uma coisa que não é tão presente The Boys, tanto porque as pessoas aqui são muito independentes, mas foram cenas que acrescentaram muito a trama da Kimiko. Depois disso a gente vai pra Vogt e a gente vê o Ada apresentando uma proposta para um possível filme do Seven, né? E esse possível filme do Seven seria o quê? Quase um Liga da Justiça misturado com Vingadores. E eu adorei a ideia, confesso pra vocês, mas era um filme tão artificial quando ele apresentou que até eu falei, meu Deus, como que alguém cairia assistir um filme desses? Daí eu parei e pensei, a gente assiste filme da Marvel e também da DC até hoje, então é claro que a gente assistiria um outro filme de heróis. E no meio desse pitch aí sobre esse possível filme do Seven, a gente vê um momento ali entre a Ashley e também o Adam falando sobre o Lin-Manuel Miranda, dá a voz dele pro Translúcido, né, no filme. E aí os dois ficaram tipo, eu adoro Lin-Manuel Miranda e Hamilton. E o outro, eu também, isso é muito legal. E foi uma cena engraçada, porque Hamilton estreou recentemente na Disney Plus e, sei lá, foi uma referência interessante. E falando da Ashley, algumas cenas depois a gente vê uma cena dela ali passando a mão no cabelo e o cabelo dela caindo. Parece que esse cabelo vai cair até o final da temporada, hein, Ashley? Porque, você passa a raiva com esse Homelander, com esse Seven, que só por Deus, hein? Já o A-Train não tá 100% bem, a gente percebe que ele teve uma dor no peito nesse começo de episódio. Eu acho que ele tá ficando cardíaco depois daquele problema que ele teve na temporada anterior. Então, talvez eles desenvolvam melhor isso nos próximos episódios. Enquanto isso, o Homelander tá lá na casa da Becca fazendo o pai do ano, né? Ele tomando um café com a Becca e com o Ryan, e aí ele toma leite. Daquela forma estranha que a gente sabe que o Homelander ama tomar leite. Eu fiquei, meu Deus, você tá num café de família, não faz isso com a língua.
mas ele fez aquilo com a língua. E eu acho estranhamente incrível o que ele faz com a língua. Ao mesmo tempo que é assustador, sei lá, funciona pra esse personagem, não sei. Eles têm então esse momento família e depois o Homelander e o Ryan sobem no telhado ali da casa dele. E aí, o que acontece? O Homelander quer fazer o filho mostrar que ele tem poderes. E aí, ele empurra o filho de cima do telhado, mesmo o filho não querendo, e ele cai ali no gramado. E foi uma cena muito assim, tipo... Eita, ele olhando assim pro filho dele e a Becca, como vocês podem imaginar, ficou putaça com isso e até mesmo o Ryan falou pra ele ir embora. Tipo, falou, sai daqui, ninguém quer você aqui, seu cara chato. E já na sala ali do set, na Vogt, a Maeve tá conversando com a Helena, que é a namorada dela, secreta. E quem aparece? O Homelander. Sim, ele aparece bem nessa cena e ele já até questiona. Quem é a Helena? Maeve e ela, tipo, uma velha amiga. E ele, desde quando você tem amiga? Daí ela... A gente então corta pra uma cena onde a gente vê o jornal passando na TV e a Starlight assistindo e a gente percebe que finalmente o composto V entrou na mídia e agora todo mundo sabe que a Vogt preparava os super-heróis. A Starlight fica super feliz com essa notícia, mas o A-Train aparece e fala tipo, o que você fez? E tem até uma cena depois aí que quase o A-Train parecia que ia entregar a Starlight ali pro Seven, mas ele não fez nada. Mas eu fiquei meio cagado nessa cena que parecia que ele ia entregar ela. O Profundo também vê essa mesma notícia passando na TV e ele tem aquele debate ainda sobre ele querer voltar pro Seven, mas ao mesmo tempo não querer ser diferente, ele não queria ter aquelas guerras. Então a gente tem esse embate ainda entre ele e ao mesmo tempo a Carol fala pra ele que as guerras são um presente, que ele é especial por causa disso. E aí ele tem a ideia ali de meio que ir atrás dos The Boys pra se provar pro Seven pra conseguir voltar pro time. E os The Boys também vê essa cena enquanto eles estão no barco e eles ficam super felizes que o Hugh conseguiu finalmente fazer isso. A gente tem uma cena deles todos empolgados, o French até dá um beijo na boca do Hugh, que foi bem engraçado. Aí o Hugh fala, tipo, não, foi a Starlight que fez isso também, não foi só eu. Foi legal ele dar o crédito pra Starlight, porque realmente ela fez a maioria das coisas. Depois disso, o French, com a camiseta de gatinho dele, desce ali até o quarto onde o Kenji tá, leva meio que um energético pra ele e leva umas batatinhas ali pra ele comer. E daí o Kenji é super ignorante com ele, então o French vai embora e deixa ali o energético e as batatas. E o que acontece? O Kenji usa os poderes dele, pega a lata e usa a lata meio que como uma coisa pra cortar ali a silver tape. O helicóptero da polícia aparece no meio do mar pra saber o que tá acontecendo ali no barco e o Kenji se solta bem na hora e acaba acertando o helicóptero e destruindo ele. O Stan então fica sabendo sobre essa destruição do helicóptero, reúne o Seven e manda o Seven ir atrás dos The Boys. Até mesmo nessa cena o Homelander faz aquele discurso de líder, blá blá blá, nós somos o Seven, uma família, tudo porque ele percebe que a Stormfront tá tomando o lugar dele ali no time. E lembra que eu falei pra vocês que o Profundo também ia atrás do The Boys? Então, ele chega antes do que o Seven, ele convoca um monte de bichos ali debaixo do mar pra atacar o barco dos The Boys começa a afundar, eles então têm que sair do barco dentro de uma lancha e o Profundo aparece em cima de uma baleia gigantesca, assim, pra atacar os The Boys. Ele fecha meio que a passagem dos The Boys, assim, com a baleia e fica em cima com a pose, assim, toda imponente. E aí os The Boys não param a lancha, porque, claro, o Butler tá pilotando, né? Então ele não ia parar mesmo. E nesse momento o Butler entra com a lancha dentro da baleia e ele empala a baleia. A baleia fica lá, tipo... Esse até agora foi o melhor episódio, por causa dessa cena que foi muito boa, sangrenta, ela cheia de ação. Eu adorei principalmente a postura heróica do Profundo ali em cima da baleia, se achando o maioral, e na verdade ele não era. Depois que a baleia morre, ele até fica lamentando pela baleia, tipo, ai meu Deus, não, minha baleia. E falar em lamentação, né? O Hugh que diga, porque ele tá dentro do sangue da baleia e o Hugh sofre com sangue, né? Primeiro foi a namorada dele lá com os bracinhos na mão dele, depois o translúcido e agora uma baleia. A vida do Hugh não é fácil. Os The Boys então fogem depois desse momento e o Seven acaba chegando e encontrando o Profundo. Eles até conversam ali, a Starlight ainda tá puta com o Profundo por causa das coisas da primeira temporada, né, que ele fez com ela. O Homelander meio que olha pro Profundo, tipo... Tem uma cena até nesse momento que o Profundo tá com a roupa rasgada e daí o Homelander fala pra ele cobrir aquelas garras nojentas.
O cara tava aprendendo a se aceitar, tava com a crise de identidade, tava odiando as guerras. Quando ele começa a avançar no processo, o Homelander chega e acaba com a autoestima dele de novo. Ah, e além disso, lembra o problema cardíaco do A-Train lá do começo do episódio? Então, ele ressoa de novo aqui quando os Seven entram dentro dos túneis onde os The Boys fugiram pra procurar eles. E daí o A-Train tenta correr pra procurar eles e meio que tem um ataque assim, tipo, de cansaço, acho que é uma arritmia cardíaca, e o Homelander percebe, e isso vai gerar algum problema pra ele no próximo episódio. Ainda dentro do túnel, a Starlight e o Hugh se encontram sem querer, e a Starlight fica meio com medo já, né, porque todos os Seven estão lá. Se eles verem ela conversando com o Hugh, eles vão achar alguma coisa estranha. E bem na hora, quem aparece? O Homelander. Ele ataca ali o Hugh e manda a Starlight matar ele, e a Starlight não mata ele, ela fica meio que assim, num impasse. Mato, não mato, porque se eu não matar ele, ele vai me matar e matar ele, então o que eu faço? Então o Butler aparece nesse momento, junto com o Kenji, e joga um monte de coisa em cima do Homelander assim, meio que soterra ele. E depois dele fazer isso, o Kenji foge, né, simplesmente, e a Kimiko vai atrás dele. E daí depois dessa fuga, a Kimiko tenta convencer o Kenji a voltar e continuar com os The Boys, porque eles são tipo muito gente boa, eles vão ajudar ele. A Stormfront aparece e ataca a Kimiko e o Kenji. Esse ataque acaba fazendo o Kenji entrar dentro de uma das casas ali, tipo, ele é arremessado dentro de uma das casas. E a Stormfront entra dentro dessa casa, e em vez de só atacar o Kenji, ela mata toda a família que tá dentro dessa casa. Tipo, por nenhum motivo, ela simplesmente mata. Parece que ela tem problema com as pessoas, ela não gosta de pessoas. E essa filha da puta entra em casa de várias outras famílias e mata também. Ela destrói todo o complexo de apartamentos ali que eles entram. E ela começa a destruir em massa por nada, porque ela quer destruir. É sério, eu fiquei muito indignado que ela mata muitas famílias ali a sangue frio sem pensar duas vezes. Ela só mata e pronto. E foi difícil, mas eu respirei fundo nessa cena e continuei assistindo, porque olha, a minha raiva por ela tava aqui, ó. Daí, em um certo momento aí, ela acaba capturando o Kenji e a Kimiko tá longe ali. Ela faz, sabe o quê? Quebra as duas mãos do Kenji, porque é onde saem os poderes dele, são das mãos. Aí depois ela pega o pescoço dele e manda ele olhar pra cara dela, porque ela quer matar ele com ele olhando pra ela. Ela gosta disso, ela tem ali meio que um tesão por matar alguém. E a Kimiko só ficou olhando de longe, porque ela já tinha matado o irmão dela. E depois até o Homelander aparece, vê toda a cena, e ele fala tipo... nossa, hein? Porque aquela cena ali dela matando o Kenji me lembrou a mesma cena lá da primeira temporada, onde o Homelander deixa um avião cair com várias pessoas só pra se fazer de bonzinho assim, por nada. Ele é filho da puta igual ela. Não defendo nenhum dos dois. E como se já não bastasse tudo isso, o final do episódio mostra a Stormfront na TV junto com o Stan Edgar se passando como a bondosa, guerreira, batalhadora que tentou fazer de tudo pra ninguém destruir aquele complexo. Ela lutou ali bravamente. Ela faz todo o discurso na TV sobre terroristas, que ela é a primeira linha de frente ali pra lutar, que o Seven, blá blá blá, que ela... E aí eu fiquei... ai, moça, cala a boca, vai. Aí eu fiquei igual a Kimiko, sabe a Kimiko nessa cena, olhando pra ela, falando essas merda? Foi eu olhando também, porque ó, a raiva tava grande. Até o Homelander ficou puto com ela nesse momento, então você já imagina o quão raiva tava todo mundo nessa cena. Depois disso, eu acho que eu vou até acabar agora falando o que eu espero pro próximo episódio já. Primeiro, espero que Kimiko dê uma surra na Stormfront bem dada, uma surra assim muito boa, porque a raiva tá grande. Eu também quero muito que eles desenvolvam um pouco melhor a cena da Victoria Newman, que foi a congressista que falou que abriu uma investigação contra a Vogt, né, por causa dos compostos que eles estão criando ali, né, do composto V, transformando pessoas em supers. Então quero muito que ela seja a pedra no sapato da Vogt, cause na vida do Seven, porque eles merecem, porque tudo bando ali de coisa ruim. E eu também espero que essa temporada trate um pouco melhor sobre o composto V, que essa temporada consiga abordar mais. A gente até vê no trailer uma cena onde mostra vários supers ali, né, tem várias pessoas diferentes com poderes. Então eu imagino que a gente veja um hospital cheio de supers, porque aquilo lá não parecia a Vogt, parecia talvez um hospital. Então eu tô esperançoso. Eu também quero muito saber como vai desenrolar o enredo envolvendo a Maeve ser lésbica. O Homelander tem super audição, ele provavelmente deve ter descoberto ali o que a Maeve estava falando com a Helena no telefone. Então acho que vai ter uma chantagem por trás. Enquanto os The Boys, eu já imagino que o plano deles vai prosseguir e eles vão conseguir pelo menos expor aí a Vogt em algum momento da temporada. Não sei aonde, mas tô esperançoso.
Por hoje é só, nossa review acaba por aqui, eu falei demais, esse vídeo ficou grande, mas eu espero que vocês assistam. Semana que vem o vídeo vai ser um pouco menor, porque aí eu vou falar só sobre o episódio 4. Fiquei muito feliz em trazer essa análise pra vocês de The Boys, eu gosto muito da série, então muito esperançoso que vocês acompanhem aqui todos os sábados, 1 da tarde comigo, os vídeos. Se vocês gostaram da minha análise e gostam do meu conteúdo, por favor, comenta lá embaixo assim, putz, eu adorei, ou comenta lá, tipo, muito legal seu vídeo, ou comenta sua teoria, porque eu quero muito saber, isso vai me ajudar demais. Também não se esquece de deixar o seu like e se inscrever um do lado do outro, é muito importante se inscrever porque você recebe mais vídeos e deixar o like que mostra que você gostou. Eu fico por aqui, até a próxima semana e tchau, gente!